Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, demorou, mas agora vai sair o vídeo aí. Bom, no contexto do canal foi aqui que começou, né? Exatamente aqui na mesa, com esse fundo aqui, esse enfeitezinho aí, flog, né? Eu lembro como se fosse hoje, a minha esposa comprou ela, ele nesse negócio aí, chegou, nossa, muito feliz em casa. E isso nós estamos falando de uns 3 anos atrás, quando a gente morava lá na minha mãe, e a gente nunca conseguiu ajeitar as coisas para colocar ele lá. E ela falou assim, não, isso aqui a gente vai pôr e aconteceu que durante esse tempo, né, Deus ajudou, que deu tudo certo, a gente conseguiu um dinheirinho para dar entrada no apartamento e a gente colocou aí algo aí que para nós tem um significado especial. Pessoal, eu vou começar primeiro, hoje é um vídeo basicamente de gratidão mesmo, tá? Mas eu vou começar primeiro com algo um pouco mais tenso, até para dar algumas explicações para as pessoas, tá? Nessa última semana, né, poucos dias antes da Assembleia, começou aquela conversa de que 3 pessoas, 3 profissionais que serviam o condomínio, tinham sido dispensados. E a gente achou, né, estranho, mas depois que foi contextualizado, ficou claro para nós o que aconteceu, tá? A WP fez a auditoria e, se eu entendi bem, todos esses documentos, não na sua integralidade, estava com a nova administradora. E aí, quando eles tomaram conhecimento disso, eles pegaram, pediram o documento e, em um dado momento, chamou o síndico para conversar e apontou algumas coisas que poderia trazer problemas para o condomínio. Tá? E dentre essas coisas aí, tinha essa questão de ter profissionais que não eram CLT trabalhando em tempo integral aqui. Eles fizeram esse apontamento. E aí o síndico foi lá e, antes dele apresentar a carta de renúncia dele, ele dispensou essas pessoas. Tá? Bom, eu vou dizer o que eu penso disso, tá? Eu não sei o grau de amizade que tem entre o síndico e essas 3 pessoas. Eu estou falando de um lado que não tem conhecimento. Não sei se essas pessoas foram realocadas pelo próprio síndico em outro lugar, tá? Se foi, ok, legal, né? Fico feliz por eles, né? Mas se não foi, tá? Se simplesmente ele chegou e, ok, não dá, mandou embora e já era. Só fica claro que o profissionalismo dele, né? Como sempre foi questionado, é esquisito. Porque você imagina as pessoas, não sei, não houve um tipo de conversa, uma tentativa de reajuste, simplesmente falou assim, ó, não dá mais e acabou. Tá? Eu não tenho amizade com nenhum deles, até onde eu sei, só um desses profissionais mora aqui, né? Eu não tenho, quando a gente se esbarra, cumprimenta, tal, tudo. Espero que eles estejam bem, tá? Mas, infelizmente, isso é um efeito colateral de uma gestão que foi muito mal planejada e pessimamente executada. E é isso, gente. O que eu gostaria que vocês entendessem. Havia uma acusação da parte de algumas pessoas que defendiam o síndico de que a nova gestão aí o pessoal está querendo mandar todo mundo embora, não sei o que e tal. E no final, quem tomou essa decisão foi ele, porque estava fazendo as coisas de uma maneira equivocada, tá? Como um gestor aqui, como ele disse que é um síndico profissional, eu imagino que ele deveria saber que da maneira como estava sendo não deveria ser feita, tá? Mas é isso. E hoje eu vou citar alguns nomes, tá? Normalmente eu sempre pergunto eles para as pessoas, ó, vou fazer um vídeo, tal, eu queria fazer um comentário e posso citar, e ok, alguns, quando eu não citar aqui é porque acabei não conseguindo falar e posso até mencionar o acontecimento, as pessoas vão identificar. Mas no geral, eu costumo perguntar antes. Mas alguns aqui que eu vou citar, eu não perguntei nada antes, mas até porque eu vou trazer boas notícias, né, deles, assim, vou falar bem, então eu acredito que isso não vai ser nenhum tipo de problema, tá bom? Bom, primeiro assim eu quero começar a agradecer a doutora Vanessa. Tá? A doutora Vanessa, né, nós tivemos aí 3 pessoas, 3 possíveis advogados que poderiam nos ajudar, né, os moradores, para nós contratarmos por nossa conta. E de todos que nós conversamos, né, a maioria entendeu que a doutora Vanessa é a que estava mais apta pelo histórico e profissional dela. E eu quero deixar aqui a minha gratidão, tá? Só para vocês entenderem. Por trás dos bastidores, nas conversas mais restritas que estava eu, a dona Tânia, a Milene e a doutora Vanessa. Foi, em alguns momentos, muito tenso,
tá? Muito tenso, que para mim, às vezes eu ficava preocupado, porque são, assim, são pontos de vista e às vezes acontecia alguns erros pontuais, tudo assim, de algumas falhas em alguns momentos. Mas o fato é, vamos lá. Bom, uma breve história aqui sobre o que acontecia por trás dos bastidores é que existe um grupo, né, que a Dona Tânia, Emilene, eu e a doutora Vanessa. Do nosso lado existia o desespero, né, eu vou usar essa palavra, de que as coisas acontecessem, né, o mais rápido possível, tudo. E por conta disso, assim, às vezes alguns pontos que a gente tinha dificuldade ou que a gente discordava, então, né, ficava aqueles momentos tensos. Mas assim, a doutora Vanessa, desde o primeiro dia, ela foi daquela pessoa que falou, não, gente, vai dar certo, vocês estão conseguindo, já foi a vitória. Até eu brinquei naquele vídeo da votação, da aprovação de contas que teve o empate, ela falou vitória, e assim, para mim, naquele dia, eu saí com a sensação de derrota, porque a gente precisava só de um voto. Mas enfim, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, tá? Ela acompanhou todo o processo, interagiu para chamar a nova administradora, tivemos as reuniões, tudo, então deu certo. E assim, depois da última assembleia, deu muito certo, né? Foi assustador como foi o desfecho, tá? Então quero deixar aqui a minha gratidão para a doutora Vanessa, tá? Doutora, obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Um outro grupo aqui que eu quero agradecer é a nova administradora, a habitacional, tá? Eles acostumam, né? Acostumaram a chamar de Habita, né? A maneira como eles chamam, que soa até mais carinhoso. Mas essa empresa, a primeira impressão que nós tivemos quando houve a troca, e quando a gente começou a mandar documentos e as respostas, a gente teve uma má impressão, tá? A gente teve uma má impressão. Por quê? Porque mandava lá, eles respondiam, aí resolvia uma pendência e tal. Até o momento que houve um dia que a Josi, tá? A Josi, ela pediu para marcar uma reunião conosco, né? Então, até então era a doutora Vanessa e eles, e aí ela falou assim, não, vamos marcar uma reunião. Então pegou o jurídico deles, a Josi, mais uma outra pessoa, a doutora Vanessa e nós três. E foi nesse dia, assim, que aparentemente eles entenderam o que estava acontecendo. Tá? Por quê? Porque tudo que a gente mandava para eles, a resposta que vinha para nós vinha pelo, eu não vou citar o nome aqui, mas vinha pelo advogado amigo do síndico. Então, o que eles entenderam? Que já tinha uma pessoa cuidando disso e que ele só ia dar um apoio. E foi nessa reunião que a gente deixou bem claro, falou, ó, essa pessoa, ela já disse aqui que não tem nada, não é funcionária do condomínio, ela não nem recebe. Na última assembleia disse lá que estava lá porque era amigo. Não recebo nada, ou seja, estava ali passando vergonha de graça. Mas o fato é que, quando ficou claro isso, eles assumiram a responsabilidade de avaliar os documentos. Então, até então, eles pegavam só o que a gente estava mandando, tá ok, aí mandava para ele, aí o amigão do síndico lá ficava pondo as objeções dele lá o tempo todo. Aí ele falou assim, não, então, só que aí vocês vão ter que ter um pouco de paciência, que a gente vai agora começar do zero. Então a gente vai pegar tudo que vocês têm e vai avaliar do zero. E olha, para nós que estávamos naquela agonia de porque estava marcando data, desmarcando toda hora, ficou de novo, vai começar do zero, mas eles fizeram num tempo muito rápido. Eu, assim, talvez o pessoal vai poder me corrigir aí, a Milene, a Dona Tânia, mas se eu não me engano, assim, da parte deles ali, foi no máximo 4 dias eles avaliaram e falaram assim, gente, vocês têm o número que precisa para poder fazer a assembleia de vocês. Aí surgiu uma outra questão, que houve uma outra reunião, que era os tópicos da assembleia, porque no cabeçalho estava de um jeito tudo, e aí foi nessa reunião que a gente, né, falou com eles, falou, não, mas assim, está bem claro para todo mundo o que a gente quer. Ele falou assim, tudo bem, toca o barco. Então, queria agradecer a vocês pelo profissionalismo e, em especial, gente, como qualquer colaborador que serve o condomínio, dá valor para o que os moradores querem fazer, tá? Foi isso que eu senti da parte deles. Eles falaram assim, não, o pessoal, eles querem isso, tá? Tem 168, acho que era 168, 169 pessoas que assinaram um documento pedindo algo. É muita gente, tá? É muita gente. Os aprovados foram 149, né? Os outros deveriam ter alguma questão ali que a assinatura não tinha, mas assim, é um número expressivo e eles, né, nos atenderam, né? Agilizaram da melhor maneira possível. E eu posso dizer assim, certamente, que se não tivesse
havido essa troca de administradora, a gente não teria conseguido marcar a nossa assembleia, tá? Então, expresso aqui a minha gratidão à empresa, né? E em especial na pessoa da Josi, que é o nosso maior contato lá. Aliás, é a pessoa que a gente sempre falou, foi com ela, né? Pelo carinho, pela maneira prestatividade. E espero muito que vocês sejam sempre assim, profissionais e preocupados com os interesses dos seus clientes, que são os moradores, né? Em última instância, os moradores aí. Então, obrigado mesmo, obrigado, gente. Uma outra pessoa, tá? Que eu quero agradecer aqui é o João da WP, tá? É a empresa que fez a auditoria, a empresa que foi contratada em 2024, ou 2025, para fazer a auditoria, tá? Hoje eu posso até dizer que eu sou amigo do João, porque em um dado momento, né, que eu comecei a gravar os vídeos, eu tive a ideia, eu falei, pô, eu preciso saber se o que eu estou falando aqui está realmente fazendo sentido, eu tenho essa preocupação, né, porque às vezes eu entendo, mas na maneira de passar. E eu lembro que eu procurei o João e era época de férias. Eu conversei com ele, né? Ô, João, desculpa, tá? Eu sou aqui do... Legal. Aí eu mandei os vídeos para ele. Ele falou, Michel, cara, tá bom, tá bem explicado, tá fácil de entender. E desde então a gente tem interagido sempre. Inclusive quando eu tinha alguma dúvida, teve um momento, tá? Eu acho que eu não falei isso nunca para ninguém. Quando, nesses impasses aí de marcar essa assembleia por conta das restrições, eu lembro que eu falei para ele, João, o que aconteceu? Ele falou, cara, se você estiver com as assinaturas, marca vocês mesmos, anuncia aí, avisa o pessoal que vai ter assembleia, vocês mesmos marcam, vocês já estão no direito de vocês e tal. Então, foi uma pessoa que eu posso dizer que foi fundamental no papel que ele fez, né? A gente contratou ele para isso. E eu quero agradecer, porque finalmente ele conseguiu, né? A gente conseguiu, numa assembleia, colocar o João ao vivo, né? Ele foi lá, deu uma resumida geral do que tinha, porque, né, imagino que todos nós tivemos a oportunidade de ler ou de ver o vídeo que ele já tinha mandado para a gente. Mas ele abriu espaço para perguntas, né? E o pessoal fez bastante perguntas boas e ele respondeu todas elas, né, de uma maneira, né, bem profissional. Então, João, muito obrigado, cara. Muito obrigado por tudo que você fez aí, tá? Pelo seu trabalho. E é isso, gente. E vamos falar um pouco da Assembleia, tá? Pessoal, a Assembleia, tudo o que aconteceu antes, foi muito intenso. Foi muito desgastante. Se eu pudesse fazer uma comparação, alguma coisa para vocês entenderem como é que foi. Imagina, pensando no dia da Assembleia, que parece que a coisa foi assim, ó, muito simples, tá? Nessa Assembleia, que a gente convocou para destituir o síndico e deliberar sobre o conselho, nessa Assembleia, parecia que a gente estava discutindo pintura de faixa de pedestre. Você não tem muito o que falar. Eu falo assim, quanto que é? Tá, que dia que vai fazer? Tá, ok. Quem vai fazer? Tá, ok. Não teve nada assim de falar assim, não. Foi muito simples. Então a sensação que eu tive é como se nós estivéssemos de um campeonato. Todos os jogos, aquele tumulto. Empate, vai para os pênaltis, aquele desespero, semifinal, disputando. Aí chegar na final é o jogo mais fácil que tem. Eu até brinquei com alguns amigos, e essa referência aqui é só para quem jogou Street Fighter mesmo na infância. Eu falei assim, ó, a nossa final em Assembleia parece o Mestre Bison. Para quem conhece, é uma das versões mais famosas do Street Fighter. Você passava nas fases lá, depende do personagem, você pegava o Ken, era difícil tudo, e o Sagat, que era o penúltimo, era o mais difícil. Você passou por ele. E o Bison, que era o mestre, que deveria ser o mais difícil, que era a final, ganhava dele facilmente. Então eu fiz essa referência, mas foi essa sensação que eu tive, tá? A gente até brincou bastante lá e disse... com o Rodrigo, eu vou citar ele aqui, não falei com ele, mas com o Rodrigo a gente brincou porque ele foi eleito presidente, a gente foi preparado, falou assim, eles vão tentar eleger alguém igual da outra vez, a gente tem que pôr alguém que todo mundo conhece e tal, então a gente falou assim, ó, tem o Rodrigo, tem o Rodrigo Gustavo, então falou assim, ó, se um dos dois levantar, e do outro lado, para não disputar voto, então quando ele levantou, né, e ok, só que ninguém levantou do outro lado. E aí, vai votar o quê? Se uma pessoa se apresentou, chegou lá, e a parte engraçada disso foi que a gente ficou zoando com ele, falou assim que foi o presidente mais preguiçoso que nós tivemos, porque o trabalho dele foi chegar lá e falar, gente, tô aqui para ajudar a fazer o melhor pro condomínio e boa noite. E a gente brigou, falou que o trabalho mais pesado que ele teve foi desejar uma boa noite a todos. Ele sentou lá e a assembleia aconteceu. Tudo que a gente discutiu lá foi muito simples. Acho que a única vez que ele falou foi para fazer uma pergunta lá pro João.
né? Mas o fato é que o que aconteceu? Foram pessoas, é assim, gente, quando eu chego, eu já disse aqui para vocês que eu tenho muita dificuldade. A minha memória fotográfica ela não é boa, tá? Às vezes eu encontro no condomínio pessoas que eu converso no WhatsApp e eu fico tentando pescar na cabeça quem que é aquela pessoa. Até teve uma cena engraçada, talvez ele tenha percebido. Eu tava andando para ir lá levar o link, alguma coisa lá pro rapaz do som, e o Douglas me esbarrou e na hora eu deu aquele estalo, quem que é essa pessoa? E é o Douglas, mora aqui em cima, e é o cara que eu falei, desce aí, vai lá, tal. Então assim, e o rapaz tá do lado dele, o menino do futebol, então assim, deu aquela, e não sei se ele percebeu, mas é porque a minha memória fotográfica é ruim, e às vezes tô passando por aí, o pessoal dá aquele sorriso, bom dia, e às vezes pode ser que ele esteja falando com a pessoa e eu não consigo identificar ela de imediato. Mas o fato é que, quando eu cheguei lá, por eu não conhecer muitas pessoas, eu fico olhando para um, para outro, tentando identificar, natural, né? O que aquela pessoa, ela tá ali a favor, né, do que a gente está propondo, ela está contra, tal. Mas eu comecei a perceber que um monte de gente que esteve na outra, se manifestou, tal, não estava lá. E os que estavam, os poucos que estavam, só um falou. Tá? Só um falou na hora de fazer perguntas para o auditor, fez uma pergunta sem pé nem cabeça, porque na auditoria já tinha sido dito que ele estava ali avaliando a gestão em si, a proposta da auditoria não era uma investigação criminal, e ele ficou perguntando lá, onde que está o crime, e o João só falou, não, aqui é uma avaliação técnica, mas só essa pessoa basicamente se manifestou, tá? Todo mundo conhece ele. Mas o fato é que as outras pessoas que estavam lá, que não falaram nada, não se levantaram nem para ser presidente da mesa, que é uma função importante na Assembleia, né? E também ninguém se apresentou nem para se candidatar a síndico interino. E aí aqui eu quero abrir um parênteses aqui, que é as impressões que eu tenho, tá? Que muita gente que confiou no antigo síndico aparentemente se sentiu abandonada. Eu ouvi da voz dessas pessoas a palavra covarde. Isso não se faz. Não é assim que funciona. Ele deveria ser homem e enfrentar palavras vindas de boca de pessoas que sempre defendeu ele. E eu disse aqui em algum dos vídeos, eu disse isso. O dia que der ruim para vocês, esse recado eu tinha dado para a galera que apoiava você. O dia que der ruim para vocês, ninguém vai segurar a mão de ninguém. Eu disse exatamente isso. Do nosso lado, se a gente não conseguir, a gente vai se consolar, vai pontuar assim, a gente podia ter sido mais assim. A gente não vai ficar se acusando de nada. Mas do lado de vocês, do comportamento que vocês tinham para tentar nos calar, eu disse isso. Ninguém vai segurar a mão de vocês. E as palavras eram exatamente essas. Isso não é papel de homem, de pessoas que sempre defendeu ele, tá? E eu fico triste por essas pessoas, tá bom? Dentre elas, só para vocês entenderem aqui, a gente não precisou votar a destituição do síndico, porque ele renunciou, e chegou até nós a notícia, né, lá no momento, de que houve a renúncia do Conselho Fiscal também, tá? Houve a renúncia do Conselho Fiscal também. Só que, oficialmente, só uma das renúncias foram aceitas. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, as 3 pessoas mandaram para eles lá por WhatsApp, tô saindo fora e tal. E eles falaram assim, para ser oficializado, você precisa mandar por e-mail. Só um mandou. Então, oficialmente, só um renunciou e os outros 2 foram destituídos mesmo. Eles já tinham dito que não iria continuar. E assumiu os 3 suplentes que já tinham sido eleitas para isso no passado. Essa galera do conselho, por exemplo, eu tenho a impressão que pode ser, imagino que eles estão se sentindo abandonados também, porque o síndico renunciou, largou o barco e eles falaram, estou fora também, tá? Lamento muito, tá? E eu vou dizer aqui para vocês, tá? Em especial aí, naquela notinha de multas que a galera começou a receber, o termo estava assim, alguma coisa de... fugiu o nome. Conselho, né? Foi como se o conselho tivesse de acordo com aquelas multas. Né? Nenhum de vocês se manifestaram contra, mesmo a gente mostrando para vocês que aquelas acusações eram falsas. Tá? Eu lamento muito que a vida de vocês, parece uma coisa besta, mas tenha sido manchada por um ato tão ruim, tá bom? Isso não se faz, não se acusa pessoas de coisas que elas não fizeram. Tá bom? E sim, gente, quando a gente reuniu e convocou a Assembleia, deliberar sobre o Conselho era assim, dizer assim, nós não queremos mais esse grupo que está aí, porque eles estão muito alinhados com a ideia de que não sei quantos milhões de erros administrativos é normal, estão muito alinhados.
E isso para nós, né, nos serve. E para mim, em especial, aquelas notinhas, né, de multa lá, eu não sei como é o termo técnico, né, mas assinado ou escrito lá que eles estavam de acordo e foi emitido por eles lá, torna isso uma coisa ruim e ok, gente, tá? Eu sou cristão, tá? E eu acredito numa das crenças do cristianismo mais lindas é a ideia de que existe espaço para arrependimento, tá? Eu espero que essas pessoas, em algum momento da vida, se toquem que o que elas fizeram não foi muito legal e consiga se resolver com isso, tá? Porque não foi, não é justo, não é legal, é horrível, tá? E para finalizar, gente, como eu disse, o último dia foi uma lavou nossa alma. Foi assim, tudo que nós decidimos lá foi basicamente por, não basicamente, poderia dizer, pelo menos do meu campo de visão lá, foi unanimidade. Ninguém se opôs, ninguém, na hora de votar, a síndica, a única que se propôs a estar lá, a Silmara. Eu não lembro, né? Eu não reparei se alguém, na hora que foi feita a pergunta, se alguém tinha alguma posição, eu não reparei, eu olhei assim, mas não vi nenhum braço levantado. Na hora de destituir o conselho que não tinha formalizado a sua renúncia, foi basicamente todo mundo. E o fato é que foi bom. Eu até comentei com as meninas lá no grupo. Eu disse para elas, olha, eu estou numa fase da minha vida difícil, profissional, com muitas coisas para resolver, muitas coisas para decidir. Tinha dias que eu não... Elas até às vezes mandavam a pergunta, tá tudo bem e tal, porque tá muito quieto. E não era porque eu estava desinteressado dos problemas do condomínio, é que eu estava tão imerso nos meus problemas que eu me abstinha de fazer qualquer outra coisa. Mas na quinta-feira e na sexta-feira eu passei o dia com essa sensação boa, de que falou assim, ó, não existe nenhum problema difícil que não possa ser superado. E depois de superado, você vai ter sempre a sensação de que foi até fácil demais. Foi até mais fácil do que esperado, né? Posso dizer assim. E eu quero finalizar assim agradecendo, tá? As 3 conselheiras, Cíntia, a dona Tânia e a Emilene, tá? Elas assumiram até a próxima eleição, porque elas eram as suplentes. Elas deram o discurso delas lá de gratidão, de incentivo, de reconhecimento do trabalho em conjunto. Foi discursos muito bons, emocionantes mesmo, porque para quem está envolvido aqui no condomínio sabe o trabalho, a luta que foi para nós conseguirmos vivenciar esse momento, tá? E uma das pessoas que esteve lá falou algo que realmente, gente, eu concordo, tá? E eu quero finalizar com isso. Essa vitória é das mulheres, tá? Eu sei que tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida com essa luta. Mas as pessoas que mais sofreram, mais apanharam, e naquele dia eu já tinha ouvido falar disso, né? E na quinta-feira a Cíntia também foi uma das que tinham sido escolhidas para atuar em algumas áreas aí, e elas foram praticamente expulsas porque estava lá apresentando, apontando os erros, as coisas lá, foram expulsas também, como a dona Tânia e a Emilene. E sim, essa vitória é das mulheres, tá bom? E eu quero finalizar aqui, eu ouvi vários comentários bons, perguntas boas durante todo o processo. E no final, eu não conhecia, eu sempre ouvia falar do senhor Wilson, tá? Depois eu bati um papo com ele lá fora e tal. O senhor Wilson, bem lá no final, ele fez o apontamento. Falou assim, olha, nós todos precisamos fazer mais auditorias dessa gestão que acabou de acontecer. Porque assim, ó, esses erros administrativos, eles foram no espaço de 15 meses, 2024 e um pedaço de 2025. É uma gestão que durou 10 anos, tá? Se em 15 meses teve tudo isso, a gente era bom, e é bom sabermos o que aconteceu antes, tá? E o apontamento dele. Nós precisamos agora, junto com a nova administração, não sei se agora ou já quando houver, mas buscar essa situação, buscar esclarecer isso, fazer uma auditoria completa no máximo de tempo que for possível, para nós entendermos, como eu disse aqui, para nós entendermos o quanto de dinheiro nosso foi mal usado, foi mal empregado, tá bom? E eu posso dizer isso, vocês já assistiram o vídeo dos tubos lá, que até hoje não houve nenhuma manifestação. A gente tem uma nota aí de 206 tubos, não usou isso e foram devolvidos pelo menos 80. 17 mil reais. Então, obrigado, gente.
É isso aí. O vídeo ficou um pouco longo. Espero que com a edição ele dê uma melhoradinha. Um abraço.